Hoje nós vamos ter uma aula sobre bioética. Tem muita discussão. Para a gente falar de bioética, primeiro a gente tem que começar com alguns conceitos que são básicos. Ética, moral e valores. Então tem muita discussão sobre ética na política, ética na educação, ética na pesquisa, ética na saúde, ética em tudo, né? Ética até dentro de casa. Tem que existir ética dentro de casa, senão não existe respeito entre as pessoas, né? Mas o que é ética? O que é moral? Eu gosto muito dessa charge aqui, né? Que ela fala direitinho. Esse desenho, ele mostra a diferença entre ética e moral. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, qual que é a diferença entre ética e moral? A professora vira e fala assim, escreve na lousa a palavra ética. Roubaram os giz, professora. Então, essas duas frases, elas resumem o que é ética e moral. O que é moral? Moral é um conjunto de normas, acaba sendo até uma legislação, uma lei, né? Que regula o comportamento do homem em sociedade. E essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então, a moral, ela tem um caráter obrigatório. Então, o Código Civil é uma moral. Ele tem uma série de leis que vão dizer o que o homem deve, o que o cidadão, né, deve ou não fazer dentro de uma sociedade. Então, dentro de casa também existem normas, existem hierarquias, né? Respeito aos mais velhos, obedecer o pai e a mãe. Então, cada um tem a sua norma. Ela pode ser mais flexível ou pode ser mais rígida. Então, a moral nada mais é do que aquilo que todos vão obedecer para poder criar um convívio. E o que é a ética? A ética, ela é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação a outros homens na sociedade em que vive, garantindo assim o bem-estar social. Então, a ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Então, você tem a moral, que são as normas. Aí você tem a ética, que é um conjunto de valores que você vai adquirindo ao longo da sua vida e diante da moral você tem uma postura. Então eu dei o exemplo, o Código Civil diz que você não pode roubar. Você pode optar por roubar ou não roubar. Se você optar por não roubar, você está sendo ético. Você criou um conjunto de valores em que você respeita o que é do outro e não rouba. Então você está agindo com ética. Se você opta por roubar, você não teve valores que criaram com que você tivesse respeito pelo próximo, pelo bem do outro, você não está tendo ética. Então, ética nada mais é do que a aplicação da moral. Você julgar uma norma que você tem e aplicá-la, fazer com que aquilo... Isso muda. E é lógico que tem determinadas morais, tem determinadas coisas que isso é válido para todo mundo. Mas dependendo da cultura, da sociedade, do modo de vida, as pessoas mudam as normas delas. Então, assim, durante a aula eu vou dando uma série de exemplos para isso ficar bem diferenciado, ficar um entendimento mais simples, mais tranquilo. Então, falei para vocês que a ética é um conjunto de valores. Então, valor também tem um conceito. O que é valores? Valores é um conjunto de características de uma determinada pessoa ou sociedade que determina a forma como a pessoa ou a sociedade se comporta e interagem com outros indivíduos e com o ambiente. Então, os valores, eles mudam num contexto histórico. Você pega numa década de 70, né? As mulheres, década de 70 não, que foi a época de hippie, né? O pessoal já estava mais, uma fase meio revoltada. Pega a década de 50, década de 40, dou um exemplo que é facílimo de entender. As mulheres iam para a praia praticamente de short e camiseta, né? Hoje em dia é fio dental ou topless. Então os valores mudaram. Não, nós vamos ter um churrasco. Então
os valores, eles mudam no contexto histórico. Então, você pega uns anos atrás, a forma das pessoas se vestir era diferente. Então, isso daí cria... Então, se a pessoa se vestisse mais ousadamente, ela era rotulada ou questionada, porque os valores daquela época eram diferentes. Então, os valores, eles se modificam num contexto histórico. Uma situação que muda muito o contexto de valores é a questão de religião. Então, cada religião tem determinados valores. E quem é quem para julgar se eles são certos ou errados? São valores que estão dentro de um contexto e têm que ser respeitados. Então, esses valores, eles vão servir de base para que a pessoa mantenha uma postura ética em relação ao conjunto de normas que forem estabelecidas para um convívio ou entre pessoas ou dentro de uma sociedade. Ou, igual eu falei, até dentro de casa. Então, a pergunta básica da moral é: o que devo fazer? Então, sempre vai ter uma norma para o que você deve fazer. Você vai chegar num ambiente, vai ter uma plaquinha lá: proibido fumar. A ética, enquanto que a ética vai falar: por que devo agir assim? Se está falando que é proibido fumar, você deve agir não fumando, porque é proibido fumar. Se você opta por fumar, você pode estar sujeito a punição, porque você está transgredindo uma moral que foi colocada naquele lugar. E isso a gente pode levar exemplo para qualquer situação. Então, o comportamento ético, ele exige reflexão crítica diante dos dilemas, na qual deve ser considerados, entre outros, sentimentos, a razão, a educação e os valores morais. Então, é muito fácil a gente criticar uma postura ou uma reação de uma pessoa, mas a gente tem que julgar pelo contexto que a pessoa vive, por uma série de fatores. Por isso que a gente tem aqueles códigos da infância e da juventude, o Código de Defesa do Idoso, né? Porque dentro de contextos em que as pessoas estão sendo discriminadas, desrespeitadas, a sociedade vai criando normas, vai criando morais para que a ética acabe sendo obrigatória. Porque se a gente for pensar de uma forma muito simples, se todo mundo fosse ético, para que ia ter lei? Se todo mundo respeitasse um sinal vermelho, se as pessoas não ingerissem álcool e dirigissem, se as pessoas não roubassem, não matassem, né? Para que precisava de normas, se todo mundo tivesse uma postura ética? Então, em muitas sociedades, acaba que a ética ela acontece mais por uma obrigação, porque tem punição, do que pela própria pessoa, né? Ter a atitude ética. Isso eu estou levando para situações extremas, né? Mas tem situações do dia a dia. Vamos levar para dentro de sala de aula. A gente vê na mídia aí com frequência aluno agredindo o professor. Onde que tem ética, né? Tem que ter um respeito, não é o fato de ser o professor, não, é a relação dentro da sala de aula. E aí a gente leva isso para um ambiente de trabalho também, né? O relacionamento no dia a dia. Então a gente tem que ter ética a todo momento na nossa vida. A ética, ela se fundamenta em 3 pré-requisitos. A percepção de conflitos, que é você ter uma consciência da situação em que você está. É você ter autonomia, que é a condição de você se posicionar entre a emoção e a razão. E a coerência, que é você tomar uma atitude que ela condiz com a situação que está acontecendo. Na hora que a gente entrar para a bioética, entrar mais especificamente, esses 3 requisitos vão ficar muito fácil de serem entendidos. Porque quando a gente está lidando com uma vida e a gente tem que se posicionar em relação a ela para resolver algum conflito, aí a gente tem que pensar muito
né, em relação a como que a gente vai se posicionar e a coerência que a gente tem que ter em relação a uma situação que tem que ser resolvida. Então, direcionando especificamente, né, a gente está dentro de um contexto profissional, a ética profissional, ela é um conjunto de normas baseadas em direitos e deveres que estabelecem as formas de agir permitidas e ou proibidas para as pessoas de uma determinada profissão. O Código de Ética disciplina o exercício da profissão. Todas as profissões têm um Código de Ética. A maioria das empresas, as grandes empresas, todas têm um Código de Ética, que é onde ela vai estabelecer normas de como que as pessoas trabalham naquele ambiente, elas como que elas vão agir. Então, tem empresas que a pessoa ela não pode transitar no prédio se ela estiver de bermuda. Tem empresas que as mulheres não podem usar decote, né? Ambiente de saúde, então, às vezes tem regras mais rígidas. Não pode passar esmalte escuro, não pode ir de maquiagem, não pode usar o cabelo solto. Então, cada empresa, cada ambiente de trabalho vai especificar suas normas, o seu código de ética profissional. Agora, tem os códigos de éticas de profissional como um todo. A odontologia, ela tem o seu código de ética odontológico. E no seu artigo 1º, ele fala: o Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividade na área da odontologia em âmbito público e ou privado, com obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia segundo as suas atribuições específicas. Então, o Código de Ética, ele vai valer para todo mundo que estiver atuando na odontologia. Então, é o dentista, é o técnico, é o auxiliar, é o protético no laboratório de prótese dele, é um laboratório de análises clínicas que vem exercer alguma atividade voltada para a odontologia, é uma clínica de radiologia. Então, todos os ambientes que exerçam a função voltada para a odontologia, elas têm que seguir o Código de Ética Odontológico. Ele está disponível tanto no site do CFO, que é www.cfo.org.br, ou no site do CRO de Minas Gerais, que é o www.cromg.org.br. Aí lá vocês vão ter na íntegra o Código de Ética. E tem uma coisa que é importantíssima para quem trabalha na área da saúde, que é a questão do sigilo profissional. Ele significa manter sob proteção as informações e fatos conhecidos por meio da relação profissional em que estão implicados a confiabilidade e exposição da intimidade do indivíduo. O segredo profissional é um meio idôneo na guarda de um segredo em cuja preservação é fundamental e indispensável para o desenvolvimento da profissão. Nós da área de saúde lidamos com vidas e cada um tem as suas particularidades. Quando a pessoa procura um tratamento odontológico, o profissional, no caso o dentista, vai fazer uma anamnese. Ele vai fazer um levantamento de questões da vida pessoal, da vida médica. Por quê? Durante o tratamento, vai precisar aplicar medicamentos, aplicar drogas, como, por exemplo, anestesia. E o profissional, ele precisa ter informações para saber qual que é a melhor droga, qual que é o melhor medicamento para ser aplicado. Se a pessoa não contar algum detalhe, alguma informação, ela omitir, pode, numa situação, ela ter uma reação alérgica, ela ter uma reação a algum medicamento e trazer problemas. Então, às vezes, tem situações que a gente escuta coisas, né, informações do paciente, que se elas forem ditas fora do consultório, pode trazer consequências para a pessoa. Às vezes a pessoa tem AIDS, né, uma doença que ainda é vista
com muita discriminação, e às vezes a pessoa pode ter consequências sociais se uma informação que ela der dentro do consultório for levada para fora. Então, a gente vai escutar dentro do consultório, no dia a dia, muitas informações. Eu dei um exemplo da AIDS, mas podem ter outras informações que não são tão discriminadas na sociedade, mas que pode gerar algum conflito se for falado para outras pessoas. Então, assim, escutou dentro do consultório, fechou a boca. Escutou, acabou. Isso vai ficar lá registrado no papel. Isso não vai para a sala do café no intervalo, isso não vai ser comentado dentro de casa, não vai ser comentado em lugar nenhum. Isso é sigilo profissional. Tem que ter ética. Agora vamos entrar especificamente para a bioética. Todas essas figuras aí estão envolvidas bioética. Estão envolvidas dentro de um contexto que gera uma série de conflitos. Então, o que é a bioética? É um ramo da ética aplicada que reúne um conjunto de conceitos, direitos, princípios, teorias, com a função de dar legitimidade às ações humanas que podem ter efeito sobre os fenômenos vitais. Então, nada mais é que você aplicar a ética, a moral e os valores dentro da área da saúde. Então, do que trata a bioética? Ela avalia o poder técnico do poder ético. Daqui a pouco a gente vai esclarecendo um pouquinho melhor esses conceitos. Então, o ser humano como pessoa, início e fim da vida. Como estabelecer critérios éticos? Isso tudo são questionamentos que constantemente eles têm que estar sendo estudados, reformulados, porque a tecnologia vai mudando a nossa forma de agir. Há muitos anos atrás, para ter um filho, você precisava de um homem, uma mulher e uma fecundação. De repente, passou a ter fecundação in vitro. Depois, passou a ter maternidade de aluguel. Depois, clonagem. Então, a tecnologia, ela vai modificando e tem que ter ética para isso tudo. Então, a bioética, ela envolve o desenvolvimento científico e tecnológico acelerado. Daqui a pouco a gente vai ver uma série de exemplos em relação a essa tecnologia acelerada. A engenharia genética, hoje em dia, consegue modificar a genética da pessoa, né, em laboratório. Genoma humano, há uns anos atrás, eles conseguiram codificar o genoma completo humano. Foi uma movimentação científica mundial, projetos em vários países com cientistas renomados e conseguiram codificar o mapa genético nosso. A questão da clonagem, que é uma questão extremamente polêmica, porque você tem a clonagem de pessoas que é proibida mundialmente. De vez em quando a gente escuta umas notícias aí que alguém clonou um ser humano, mas isso é proibido. Tem a clonagem em animais, que é muito questionada, e tem a clonagem de órgãos. A questão dos transgênicos, né? Hoje fala-se muito em soja transgênica, batata transgênica, não se sabe quais os efeitos que isso podem trazer depois de determinados anos, tem muita polêmica em cima disso, né? Novas tecnologias reprodutivas, igual eu falei, questão de bebê de proveta, né, inseminação in vitro. A maternidade de aluguel, você fecundar uma criança e ela ser gerada na barriga de uma pessoa, né, uma barriga alugada, isso também gera uma série de conflitos éticos. Questão da biodiversidade, a questão desses combustíveis alternativos, mas a biodiversidade tem vários casos. Eu estou dando exemplo de um, né? A questão da biossegurança, porque hoje em dia, há uns anos atrás, nem se falava em bactérias super resistentes. Hoje em dia, tem bactérias que são perigosíssimas, que você não tem controle, né? Que chegam a virar armas químicas.
questões de ética e meio ambiente, a forma que você lida com o meio ambiente. E a questão de transplante e doação de órgãos. O Brasil ele tem uma legislação muito rígida em relação a transplante e doação de órgãos, mas a gente vê situações em países que não existe legislação, existe tráfico, né? As pessoas compram órgãos, não existe critérios éticos, o que vale o que é o dinheiro. Aqui no Brasil existe uma legislação muito rígida em respeito à dignidade da pessoa humana. Então, os valores envolvidos nas relações dos profissionais de saúde e seus pacientes são norteados por 4 princípios básicos. Então, quando se fala em bioética e julga-se qualquer situação, é falado de não maleficência, beneficência, respeito à autonomia e justiça. Essas 4 palavrinhas, elas servem como regra geral para orientar qualquer tomada de decisão diante de algum problema ético e para ordenar os argumentos nas discussões de caso. Então, quando você tem qualquer situação que possa ser considerado um erro médico, um erro odontológico, um erro de um profissional da área de biomédica, eles vão pegar esses 4 conceitos e vão avaliar como que o profissional agiu diante desses 4 conceitos. E a partir daí, eles vão julgar se teve uma negligência, se teve uma imperícia, se teve uma imprudência. E aí, diante do resultado, isso pode gerar um processo ético, ou um processo civil, ou um processo penal. Aí, cada um vai ter as suas consequências. Então, o que é a não maleficência? É muito parecido, né? Não maleficência, beneficência, mas eles têm uma diferençazinha aí que na hora que está julgando um caso de uma situação, de um erro, de alguma consequência drástica, né? Que possa ter acontecido num tratamento, aí eles são bem distintos. Então, a não maleficência, o profissional de saúde tem o dever de intencionalmente não causar mal ou danos ao seu paciente. Então, o profissional de saúde, exercendo a sua profissão, ele tem que ter consciência de que ele não quer fazer um mal para a pessoa. Quando a gente está lidando com a área de saúde, a própria profissão, ela já é um risco, né? Pega um dentista, um médico, um fisioterapeuta, um farmacêutico, ele está lidando com uma vida e tem uma série de fatores que às vezes não estão sob o controle daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem uma alergia que nem ela mesma sabe, né? Já aconteceu umas coisinhas na minha pele, mas eu não sei o que é isso, nunca procurei saber. É uma alergia que ela está desenvolvendo, ela não sabe, o profissional vai lá e dá um remédio, aplica uma anestesia, ela passa mal. Quer dizer, o profissional ele não teve a intenção de causar mal para aquela pessoa, mas acabou acontecendo. Por quê? Por um problema que às vezes nem a pessoa tinha consciência que tinha. Então, assim, ele não agiu com não maleficência, porque ele nunca teve a intenção de causar mal para aquela pessoa. Então, isso trata-se de um mínimo ético, um dever profissional que, se não cumprido, coloca o profissional de saúde numa situação de má prática das profissões na área biomédica. Agora, se um paciente tem consciência de algum problema do paciente e mesmo assim ele age sabendo que pode causar um risco, aí ele não está agindo de forma correta, ele está agindo com um má exercício da profissão. Na beneficência, que acaba se confundindo um pouquinho, a beneficência quer dizer fazer o bem. De uma maneira prática, nós temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Como? Usando todos os conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente
considerando que na hora que a gente tomar a decisão do que fazer, você diminuir qualquer possibilidade de risco, a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios do procedimento a realizar. Então, se eu tenho que optar por um tratamento X, que ele cause o menor risco possível para o meu paciente e traga o maior benefício possível. Então, isso é a beneficência. Então, a maleficência é você agir de forma intencional, não querendo causar danos. A beneficência é você usar todo o teu conhecimento para fazer o bem. A autonomia. Autonomia é a capacidade de uma pessoa de decidir fazer ou buscar aquilo que ela julga ser o melhor para si mesma. Então, a pessoa, ela vai optar. O profissional chega para ela e fala assim, olha, no teu caso, tem o tratamento A, B e C. A pessoa, ela tem que ter autonomia para poder escolher. Mas para ela ter essa autonomia, para que ela possa exercer essa autodeterminação, são necessárias duas condições fundamentais. Uma delas, capacidade para agir e decidir coerentemente entre as alternativas que lhe são apresentadas. Então, se a pessoa for incapaz, ela já não tem esse princípio de autonomia. E a gente vai ver algumas condições que tiram essa capacidade da pessoa. E a liberdade, no sentido de estar livre de qualquer influência controladora para essa tomada de posição. Então, a pessoa, se ela estiver sob pressão, alguém induzindo ela não tem condições de optar pela melhor situação para ela. Então, respeitar a autonomia é preservar os direitos fundamentais do homem, aceitando as diferenças ético-sociais que existem na sociedade. A gente tem muitas diferenças e se a gente não aceitar isso, a gente não consegue exercer autonomia. Então, esse princípio, ele está eticamente fundamentado na dignidade da pessoa humana. Você aceitar como a pessoa é, com os valores que ela tem e respeitá-los da forma que ela aplica esses valores. Então, a autonomia, ela obriga o profissional de saúde a dar ao paciente a mais completa informação possível para prover uma compreensão adequada do problema e da condição essencial para que o paciente possa tomar uma decisão. Então, para que qualquer pessoa, qualquer paciente tenha autonomia, ele tem que ter o consentimento informado, que é o resultado da interação profissional e paciente. Então, qualquer profissional da saúde, ele tem obrigação, na hora que o paciente tem que fazer um determinado tratamento. Vamos pegar um caso que é bem agressivo, questão de câncer. Então, o paciente está com câncer, ele tem algumas opções de tratamento. O profissional, ele tem que explicar todas as opções possíveis para aquele tratamento, qual que é a mais indicada para ele, quais são os riscos que aqueles tratamentos vão oferecer, quais são os benefícios e, a partir daí, ajudar o paciente a tomar a melhor decisão para ele. Então, o paciente, ele vai assinar um consentimento de que ele vai fazer aquele tratamento ciente de todos os riscos e benefícios que pode acontecer. Então, vamos levar isso um pouquinho para a odontologia. Então, um paciente que precisa fazer uma cirurgia, uma extração de um dente incluso, que está numa posição extremamente desfavorável, está próximo a um nervo, supomos um nervo mandibular, mas o dente está dando problema, tem que extrair, mas existe um risco de lesionar o nervo. Então, o paciente, ele tem que fazer essa extração ciente de tudo que pode acontecer. Né? A gente sempre a faz aplicando os benefícios da não maleficência e da beneficência, usando todas as habilidades e conhecimentos para fazer a extração da melhor forma possível, não está tendo a intenção de causar o dano
ao paciente e o paciente tem que estar ciente que o erro humano existe, né? Todos nós estamos passíveis de algum erro e a própria situação pode causar algum risco. Então, o consentimento informado é uma decisão voluntária tomada após um processo informativo para aceitação de um tratamento específico ou experimentação, consciente de seus riscos, benefícios e possíveis consequências, onde o papel do profissional de saúde é indicar as opções, seus benefícios, seus riscos, custos, discuti-las com o paciente e ajudá-lo a escolher aquela que lhe é mais benéfica. Então, tem algumas circunstâncias, igual eu falei com vocês no começo, a pessoa ela tem que estar em condições de exercer autonomia e ela tem que ter a liberdade para exercer. Então, tem situações especiais que limitam a obtenção do consentimento informado. A incapacidade, criança e adolescente, como aquela causada em adultos por diminuição de sensório da consciência e nas patologias neurológicas e psiquiátricas severas. Então, a criança, ela não tem capacidade para escolher um tratamento. Então, a responsabilidade do consentimento informado é de pais ou responsáveis, crianças e adolescentes. Adultos que tenham problemas de perda de memória ou que tenham alguma patologia neurológica, né? Paciente com esquizofrenia, uma série de patologias neurológicas. Muitas das vezes eles têm incapacidades até civis, né? Eles não são responsáveis por eles não podem assinar nada, eles são dependentes legais de outra pessoa. Então, nessas situações também eles não exercem autonomia de escolher um tratamento. Então, outra situação de urgência, quando necessita agir e não se pode obtê-lo. Uma pessoa sofreu um acidente aí na BR, chegou inconsciente no pronto-socorro. Ela não tem condições de optar pelo melhor tratamento dela. Então, aí, os profissionais, a equipe profissional que estiver fazendo atendimento, ela vai fazer o que melhor for adequado. Aí, nessa situação, só fazendo um link com a questão do cartão do SUS, se a pessoa tem um registro, ela é jogada no sistema, os profissionais sabem toda a situação clínica dela, né? Numa situação de urgência que a pessoa não consegue informar se ela tem uma alergia, se ela tem algum problema, o risco de às vezes acontecer algum problema se torna maior. Lógico que tem exames que você consegue detectar uma série de coisas, mas numa situação de urgência, de risco de morte, né, tudo acontece muito rápido. A obrigação legal de declaração das doenças de notificação compulsória. Vamos pegar o caso da AIDS. Todos os casos que o profissional recebe o exame e está lá que o paciente é positivo, isso é notificação compulsória. Compulsório significa obrigado. O paciente tem que entrar no sistema do SUS e fazer o registro do paciente com aquela doença. Então, nesse caso, a pessoa ela não pode falar assim, eu não quero que seja registrado, porque tem uma série de doenças. Então, não só a AIDS, né? Existe uma lista de doenças que elas são revisadas por uma junta profissional de tempos em tempos. Então, todas aquelas doenças, se caso elas forem detectadas, elas têm que ser comunicadas. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, ele tem que ter um controle sobre essas doenças para poder atuar em políticas de saúde. Atualmente está tendo surtos de tuberculose no mundo todo. A tuberculose ela não estava dessa forma, agora voltou. Por quê? Porque o número de notificações está aumentando. Então o paciente ele não, aí quebra a autonomia dele de falar assim, eu te proíbo de notificar. Por quê? Isso pode trazer problemas para outras pessoas.
um risco grave para a saúde de outras pessoas, cuja identidade é conhecida, obriga o médico a informá-las, mesmo que o paciente não autorize. Então, supomos que o paciente está com uma doença infecto-contagiosa, ele não quer que a família saiba, mas ele voltar para casa e conviver com as pessoas, ele vai contaminar a esposa, vai contaminar os filhos, vai contaminar quem convive com ele. Isso também tira a autonomia dele e faz com que possam ser tomadas atitudes porque as pessoas que convivam com ele tomem as precauções para não serem lesadas com algum problema que ele possa estar tendo. E quando o paciente recusa-se a ser informado e participar das decisões. Tem pacientes, hoje em dia, com tanto de informações que tem pela internet, pela mídia, as pessoas elas estão tomando mais consciência em relação a tudo e estão ganhando essa autonomia, né? Mas ainda tem pacientes que não querem, não sei, a decisão que pode tomar a decisão que for, a pessoa ela dá autonomia para que outro resolva. Então, nessa situação também, ela não pode ser questionada, né? De que não foi respeitado o desejo dela, porque ela deu o direito para uma equipe médica ou outra pessoa resolver. E o quarto, que eu comentei, né, dos 4, é a justiça. Uma crescente socialização dos cuidados com a saúde, as dificuldades de acesso, o alto custo de alguns dos serviços, as questões relativas à justiça social são cada vez mais urgentes e necessitam ser consideradas quando se analisam os conflitos éticos e trazem à tona a necessidade de uma distribuição justa de assistência à saúde das populações. É uma foto que eu mostrei para vocês no início, quando eu coloquei a palavra bioética, daquele local alagado no meio de um esgoto. Aquilo também é uma questão bioética, porque se você não levar uma justiça social para aquelas pessoas, você está privando elas de todo o benefício, de todos os direitos dela que ela tem de ter saúde. Então, no nível público, no âmbito público, além de proteger a vida e a integridade das pessoas, a justiça objetiva é evitar discriminação, marginalização e segregação social. Então, quando você não aplica esses 4 princípios, não maleficência, beneficência, autonomia e justiça, você pode causar um dano à pessoa. Então, o que é o dano? É uma ação ou efeito de danificar, inutilização, estrago de coisa alheia, mal ou prejuízo causado a alguém. Então, a gente tem 3 formas de causar um dano a uma pessoa. Um dano moral são aqueles que acabam por abalar a honra, a boa-fé subjetiva ou dignidade das pessoas físicas ou jurídicas. Vou dar um exemplo bem sutil, bem fofoca. Às vezes uma fofoca, você inventar alguma coisa de alguém e aquilo tomar uma proporção que perde o controle, aquilo pode trazer tantos problemas para a pessoa que pode causar um dano moral. Né? O caso que eu comentei do sigilo, a situação do sigilo profissional, você pegar uma informação que você obteve dentro de um consultório, num ambiente profissional, sobre sigilo profissional, e como fofoca, você leva isso para fora do consultório. E pode trazer uma repercussão drástica na vida de uma pessoa. Isso é um dano moral. Você está abalando a honra dela, você está comprometendo a dignidade física e jurídica, porque às vezes a pessoa pode até perder um emprego, né, dentro de uma empresa por conta de ter vazado alguma informação pessoal dela. O dano material, esse é o mais fácil de todo mundo entender, né? Porque isso mexe com dinheiro. O dano material é aquele que atinge diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. E o dano estético, que é o dano que
tem muita força, né, dentro da área de saúde, que é resultante de deformidade física e permanente da vítima. Você extrair um dente errado é um dano estético, né? Às vezes a pessoa extrai um dente lá do fundo, ninguém tá vendo, vai lá e extrai incisivo aqui na frente. Olha o dano estético que está causando para essa pessoa se ela não tiver condições de fazer uma prótese, né? Às vezes é uma pessoa que é recepcionista em alguma empresa. Você acha que as empresas vão aceitar uma recepcionista faltando um dente da frente? Né? Ela corre o risco de perder um emprego. Além de todos os problemas que ela vai ter na questão da saúde bucal, né? De mastigação, de oclusão, uma série de fatores. Estou extrapolando aqui para uma situação social. Então, se você causa algum dano, quando você leva isso para responsabilidade civil, uma coisa é você fazer o julgamento ético, da conduta ética da pessoa. Às vezes isso extrapola tanto que vai para uma área civil e criminal. Então, numa área civil, o caso vai ser julgado como negligência, imprudência e imperícia. O que vem a ser a negligência? Exprime a desatenção, a falta de cuidado e de precaução com que se executam certos atos. Então, você tem que vai fazer um atendimento de um paciente. Vou dar um caso muito simples. Vai fazer uma cirurgia abdominal. Na hora que fecha tudo, esquece um pedaço de gaze dentro do abdômen da pessoa, uma pinça. Isso de vez em quando a gente vê na mídia aí, né? Vai tirar a radiografia, a pessoa tem algum instrumento lá dentro. Isso é uma total falta de desatenção e cuidado, né? O paciente está fazendo algum tratamento e, por descuido, esquece, está fazendo uma restauração, foi lá. Lógico que estou extrapolando, né, gente? Vai fazer uma restauração, secou lá com um pedacinho de algodão, ficou um fiapinho lá dentro. O paciente começou a sentir dor. Uma falta de atenção, né? A imprudência é o ato de agir perigosamente com falta de moderação ou precaução. Se a gente, na área de saúde, uma imprudência que é muito fácil de compreender é a falta de biossegurança. Você não esterilizar adequadamente um instrumental ciente do que está acontecendo. Você sabe que você tem que fazer o ciclo de esterilização, que você tem que fazer a manutenção da autoclave, aí você ignora todos os passos que tem que ser feitos e você sabe que aquele material não está sendo esterilizado corretamente. Isso já pode causar uma infecção cruzada. Você pegar uma contaminação de um paciente e levar para outro, isso é agir perigosamente, com falta de precaução. E a imperícia, que é a falta de experiência ou conhecimento necessário ao exercício da profissão inábil. Então, vamos levar um exemplo para vocês. O fato do ASB fazer uma remoção de sutura, ele não tem competências que cabem a ele pela legislação. Então, se acontecer algum problema, ele pode ser classificado como imperito, porque ele fez o exercício de uma competência ao qual a lei não permite. Então, os dilemas bioéticos, eles devem ser considerados sobre vários aspectos na tentativa de harmonizar os melhores caminhos. Então, a gente tem uma série de situações de bioética que a gente tem que julgar um contexto cultural, um contexto de valores religiosos. Vou dar um exemplo do contexto de valor religioso. A religião de Testemunha de Jeová. Eles não podem fazer transfusão de sangue. A religião não permite que eles recebam sangue de outras pessoas. É um dilema bioético enorme. Chega um paciente que, com risco de morte, um politraumatizado de um acidente de carro, que ele deu entrada no hospital e precisa de uma transfusão de sangue.
Se o médico fizer a transfusão, ele está sendo, ele não está respeitando os valores religiosos do paciente que não pode receber. Por outro lado, se ele não fazer o atendimento, o paciente não receber a transfusão, o paciente morre. É um dilema bioético, né? E levando isso para a prática, se as pessoas tiverem pessoas capazes e assinarem, ela não recebe a transfusão, porque na Constituição diz que as pessoas têm que ser respeitadas em todas as suas diversidades culturais, religiosas. Way up high.